Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, Luciano. Gostaria de agradecer o convite, dizer que estou bem satisfeito de estar aqui com vocês, mas um pouco chocado com a situação na qual nós mesmos nos colocamos. Quando foi que a gente passou a adotar esse tipo de estratégia, que hoje é conhecida como lockdown, ou essa restrição social super intensa associada a fechamento do comércio, fechamento de fábricas, fechamento da indústria, fechamento do setor produtivo do país. Na verdade, isso nunca tinha sido feito antes. Em 1918, na gripe espanhola, houve alguns estados americanos que fecharam mais, outros que fecharam menos. Isso foi revisado recentemente. Mas nas proporções atuais, nunca tinha ocorrido. A Covid-19 é uma doença potencialmente grave, já ceifou quase 600 mil vidas em todo o mundo. Isso é mais ou menos a mesma coisa até o momento que o H1N1 matou em 2009. É claro que H1N1 no total, o tri-recombinante pandêmico de 2009, matou mais gente, porque ele depois voltou de forma sazonal, mas é bem menos do que, por exemplo, a gripe Hong Kong de 68, que matou 2 milhões, a gripe asiática de 57, que matou 3 milhões, e, obviamente, a gripe espanhola, que eu citei há pouco, que matou 20 a 40 milhões de pessoas. No entanto, nessa epidemia, ou nessa pandemia, ocorreu uma inversão da boa epidemiologia. A boa epidemiologia é trabalho de campo. Se coletam dados para depois se fazerem projeções matemáticas. Nessa aqui, ao contrário, se começou com uma projeção matemática do Imperial College, que tentava olhar o horizonte de toda a pandemia, onde se utilizou um modelo de influenza H5N1 para prever uma hipotética transmissão de H5N1 entre seres humanos. Vejam que, na verdade, isso não tem nada, mas nada de epidemiologia ou de medicina baseada em evidências. Ao contrário, o único modelo matemático validado até o momento é um modelo semi-mecanicista empregado na epidemia de ebola no oeste africano. Nenhum modelo estocástico ou determinístico foi validado cientificamente. E mesmo o modelo semi-mecanicista, ele mostrava que a gente perdia a calibragem da modelagem matemática dentro de 2 semanas da previsão. Após 2 semanas de previsão, qualquer errinho de métrica, qualquer desviozinho menor, tendia a superestimar os casos de uma forma grotesca. Ora, eu posso olhar para a previsão do tempo de amanhã e escolher a roupa que eu vou botar amanhã com base na previsão do tempo, eu vou acertar. Mas eu não devo olhar o que vai acontecer daqui a 3 meses, quando eu for sair de férias, para já ir preparando as malas agora, porque eu vou errar totalmente. A mesma coisa se aplica para modelos matemáticos. Vejam, pequenos erros de métrica se associam a desvios brutais. E a gente estava usando a métrica de influenza H5N1 para fazer projeção por todo o período pandêmico. Resultado: o modelador previu somente na Inglaterra 500 mil mortes, somente nos Estados Unidos 2 milhões de mortes, e foi, inclusive, com Covid-19, ele estava infectado, saiu e foi até o Downing Street avisar o primeiro-ministro. A partir de então, essa pandemia se desenha. A Inglaterra, que andava para um chamado lockdown mais vertical, fazendo restrições menores, dá uma volta de 180 graus e o mundo inteiro, em efeito de manada, segue a Inglaterra, fazendo o lockdown horizontal. Vejam, isso, como eu já disse, não é baseado em evidência. O pior é que não é nem baseado em bom senso. Lembrem, isso é baseado em influenza.
A forma como a influenza se dissemina, ou a gripe, é totalmente diferente da forma como os coronavírus se disseminam. Influenza tem um coeficiente de dispersão kappa de 1. Isso quer dizer que a distribuição da progênie tende a ser geométrica. O que importa aqui é que eu estou infectado e eu passo, a Ala está infectada, ela passa, o Lucas está infectado, ele passa, o Luciano está infectado, ele passa, o Antônio Calil está infectado, ele passa, e vocês entenderam o recado. Já no caso do coronavírus, o kappa, ou coeficiente de dispersão, não é de 1, é de 0,1. Ou seja, a progênie tem uma distribuição binomial negativa, como a gente fala em bioestatística, com variância. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que 70% a 80% dos infectados não transmitem a infecção para uma única pessoa, enquanto que em torno de 10% a 20% transmitem para todo mundo. Esses são os que a gente chama de superdisseminadores, ou super spreaders. São pessoas que se envolvem em contextos de superdisseminação, que começam a ser compreendidos agora quando a gente olha quais foram os eventos de superdisseminação que estão na literatura. São coristas que entram com o vírus para cantar, ficam 2h30 num coro e de 60 pessoas infectam 45. São pessoas que ficam dentro das suas cabinas em isolamento do navio Diamond Crown e se infectam depois que entraram nas cabinas do Diamond Princess, não antes, porque o sistema de circulação do ar é o mesmo. No consultório, a gente sabe, no hospital, a gente sabe, os casos não chegam sozinhos, os casos chegam em cluster. É a família inteira que se infectou. Nós não vimos um caso esporádico acontecer. Na Coreia, 81% dos casos vieram de clusters, de conjuntos de casos que giram ao redor de um super spreader, de um ou mais super spreaders. Então, é inteligente, faz sentido a lógica de adotar uma medida horizontal, comunitária, transversal, por igual, que arruina a economia se a transmissão não é comunitária exponencial, se ela ocorre em clusters? Ou faz mais sentido a gente fazer testes moleculares nos suspeitos e, com uma vigilância epidemiológica atuante, fazer busca ativa de seus 16 contatantes em média, através de testes em quem são casos confirmados, deixando em casa, em quarentena, quem verdadeiramente está infectado. Mais ainda, qual é o real risco comunitário de eu me infectar? As pessoas fazem fila em lojas de sapatos, no shopping. As pessoas ficam muito juntas em espaços abertos por muito tempo, se não tem, por exemplo, espetáculo público. A chance de um contato secundário na comunidade se infectar é de apenas 0,45%. Já a chance de um contato intradomiciliar se infectar é de mais de 30%. A transmissão do coronavírus está intimamente associada a contatos íntimos em ambientes fechados por muito tempo. Inclusive, em algumas comunidades onde a transmissão foi muito intensa, isso pode se explicar pela própria característica do ar da cidade. Em Bérgamo, a quantidade de substância particulada, de poluição, é tão grande que o número de trocas de ar na rua é tão baixa que simula um ambiente fechado, ajudando a explicar o fenômeno da alta transmissão naquela cidade. Qual é a realidade da substância particulada no Rio Grande do Sul? Será que ela é tão alta que o ar fica estagnado, que não há trocas de ar na rua para colocar as pessoas sob risco? Bem, então, se por um lado, medidas horizontais não têm evidência nenhuma, medidas radicais não têm evidência nenhuma,
Por outro, é evidente que a gente tem que identificar essas situações de superspreading para evitar. Não é o momento de abrir teatros, de abrir cinemas. Certamente, a gente tem que ter algum grau de restrição social. Mas é perfeitamente seguro se manter um ambiente laboral com medidas de controle de infecção que permitam a economia que continue produzindo. E por que eu me importo com economia se eu sou médico? É porque não existe a dicotomia entre economia e vidas. A gente importou um modelo de um lugar rico, só que a forma como a gente paga o preço no lugar pobre é diferente. Em um paper publicado no Lancet Global Health, com a crise econômica brasileira, que aconteceu até recentemente, a gente pôde demonstrar que a cada percentual de aumento de desemprego, havia um aumento proporcional de 0,75 mortes por 10 mil brasileiros, coisa que não acontece em países desenvolvidos, principalmente por doença cardiovascular e morte. Fechamento de escolas é outra medida que deveria ser revista imediatamente. Crianças não são o foco da infecção pelo coronavírus. A quantidade de receptores, de fechaduras que a criança tem na árvore respiratória é muito baixa. Elas ou não se infectam, ou são oligossintomáticas, e ao contrário do que ocorre com a gripe, não são elas que transmitem para os adultos. Em estudos de cluster familiares, não foram as crianças que levaram o vírus até os adultos. Na experiência de South Wales, na Austrália, as escolas continuaram abertas e nenhuma das mais de 700 crianças conseguiu transmitir para um único membro do staff adulto. Coronavírus não gosta de crianças. Por outro lado, escola fechada gera absenteísmo. 30% dos profissionais da área da saúde têm crianças dependentes. Em um modelo matemático recente, a partir de 15% de absenteísmo, há um aumento na mortalidade dos pacientes. Então, políticas não baseadas em evidência, mas com alto grau de disfunção social, como fechamento de indústria, fechamento de comércio, fechamento de fábrica, fechamento de colégio, não são baseadas em evidência, não devem se associar a benefício e podem ser substituídas com vantagem econômica e vantagem em vidas pelas políticas adotadas por locais como Hong Kong, Vietnã, Coreia do Sul, onde eles fizeram uma busca molecular agressiva dos casos, que também permite o tratamento precoce, e uma busca agressiva dos contactantes. Dessa forma, pode-se tratar precocemente as pessoas, não todas, as que têm risco de complicação. Na corte do Zev Zelenko em Nova York, ele deixou de tratar 62% dos pacientes, não é todo mundo que precisa, a letalidade real é baixa, mas aquelas pessoas que têm complicações, ou que têm mais de 60 anos, ou que estão plurissintomáticas, podem ser tratadas precocemente para que não evoluam. Na corte do Vlad Zelenko, isso reduziu em 86% o risco de hospitalização. Na corte do Didier Raoult, reduziu também em 62% o risco de hospitalização. Finalizando, os estudos recentes que são negativos são estudos que exatamente usaram a medicação hidroxicloroquina em monoterapia, algo que eu não recomendo que se faça. As drogas são drogas redirecionadas, então não se espera um efeito enorme de cada uma delas. A gente joga com o sinergismo, a gente deve usar as drogas em associação e naquela subpopulação com risco de complicação. Como os estudos, os dois recentes negativos, foram conduzidos em pessoas de mais ou menos 40 anos, jovens, sem fatores de risco, é claro que não se teve poder estatístico. Inclusive, num desses estudos, o plano era arrolar 3 mil pacientes, e ele arrolou apenas 100 pacientes confirmados aproximadamente em cada braço. Eu agradeço pelo tempo, agradeço pela atenção e me despeço.